Chegando então no prosencéfalo, de um lado ou do outro. Então essa comunicação ela tem que ocorrer, porque parece que esse líquido tem um papel preponderante, que a gente ainda não sabe direito. O que a gente sabe é que ele transporta coisas para lá e para cá, tá? Aí estaria justificada a presença dele. Porque o papel protetivo ele não tem, está dentro, né? E como ele está circulando para lá e para cá, provavelmente ele está levando substâncias de comunicação, né? Permitindo que uma área consiga se comunicar com a outra. Isso é incrível. Porque se isso realmente for verdade, a gente teria uma outra comunicação. Uma comunicação química, além daquela da transmissão do impulso nervoso. Né? Se isso realmente for comprovado, então você tem um outro processo maior. Tá? Então, era isso que eu precisava mostrar para vocês. Eu preciso que vocês entendam o processo em linhas gerais. Vocês viram que a gente leva um tempão. Nós estamos há 3 aulas, na verdade. Começamos na quarta-feira um pouquinho, passamos pela segunda e estamos terminando aqui agora. Tá? Por quê? Porque e ainda faltam muitos detalhes. Então, na hora de ler o capítulo lá, leia criticamente. Não precisa saber detalhes assim. Se prenda naquilo que eu estou apresentando aqui, que são as modificações nessa estrutura básica. O que está acontecendo? Como eu disse para vocês, a gente podia ter um curso dessa parte só disso, e vocês vão ter. Concorda comigo? Mas esse não é o momento. Se eu ficar aqui muito tempo em cima da parte de neurobiologia aqui, neurológica, a gente vai ir o resto do curso. E a gente tem todo um grupo de sistemas para ver ainda. Graças a Deus, tirando-se o sistema circulatório, que é um pouquinho mais chatinho, mas a gente consegue tê-lo numa aula. Os outros, a gente vai conseguir ter 2 por aula. Então, anda um pouco mais rápido. Mas tudo nesse sentido, tá? Não esperem muitos detalhes, porque a gente não pode se dar esse luxo. Eu quero apresentar para vocês um pouquinho. Eu estou sempre disponível, se precisar de alguma coisa, eu posso ajudar dentro das minhas possibilidades, posso ajudar imediatamente ou posso com certeza sempre me comprometer a procurar para poder ajudar. Então, findo, tá? Essa é a última matéria para a prova. E agora eu quero falar daquela história do desenvolvimento semana a semana. Vamos lá? Professor, eu não Fala. encontrei o gorila não, mas eu encontrei o do O gorila é muito bacana, eu não sei de onde é que é. Eu encontrei teste de atenção, mas Não, esse é muito bacana. Eu vi em algum lugar, mas eu acho que foi assim. Eu assisti na TV. Então, eu acho que talvez seja uma série que eu tenho lá. Se for, porque eu achei tão legal que eu resolvi gravar. E eu tenho um negócio lá que eu devo ter uns 90 episódios de uma série. Se for esse, aí eu conto para vocês, gravo, dou um jeito. Na verdade, hoje fica mais fácil a gente pegar o nome e pegar no YouTube. Aí eu vou procurar e vou falar para vocês, tá bom? Que aí vale muito a pena, é muito legal de assistir. Tá, me manda mensagem, tá, Jéssica? Mais fácil, agora você tem presença, mais. Bem, então eu vou voltar lá, hein? Gente, não lembro mesmo, é desse jeito, não lembro. Vamos ver se. Semana a semana. Não. Semana a semana. Podemos então brincar de relembrar as coisas que a gente falou? Vamos lá? Então, despluga da história do nervoso e vamos começar a lembrar das coisas que a gente estava, tá? Tudo bem? Eu queria mostrar, antes disso, um negócio muito maravilhoso que eu tenho, que toda vez que eu mostro, as pessoas ficam dando pulinhos aí na carteira e pedindo para eu arrumar uma cópia. Quem me deu foi o Juliano, professor da veterinária. Quando eu tinha acabado de chegar, ele falou assim: eu tenho um programinha de desenvolvimento embrionário, você não quer para você não? Eu pensei: opa, quero sim. Na hora que eu vi, então, eu falei assim: quero muito. Então, depois quem quiser eu arrumo para vocês. Deixa esse aqui quietinho
e vamos para ele. Apresentar para vocês uma coisa maravilhosa que se chama Cimbrio. Cimbrio. Cimbrio é o nome do programa. Não é sem brilho, não. Cimbrio. Aqui, ó. Filmes de animações. Tem um montão de filme aqui. Não, tem alguns aqui. Mas esse não. É mais fácil, né? Vamos. Não, Acho que é assim, não tem sequência. Nunca tem. Nunca tem. Eu não sei se é assim. Cimbrio. Apareceu lá e escrevi. Cimbrio. Um, dois e desse jeito aí. Engraçado, isso aqui é a gravação. É Cimbrio assim. Mesmo. Então eu não estou aqui. Ele deve estar. Putz. Como é que pegar? Começar para Cimbrio. É, só tem a gravação. Ah, não. Área de trabalho. Você está pelando, está pensando no computador. Computador. É melhor ir no computador. Sobrou muito, não. Vai em SC e. Porque às vezes não vai ver. Vai. Aí tem que aparecer. Tem. Demorou umas O 2 horas. problema Umas 2 horas depois, É. ele está em algum lugar, sei que está. Ou está para medicina ou está para embriologia. Mas tá. É, mas não apareceu nada até agora. no D, depois você tem que pesquisar então. Porque senão você vai só prometendo e vai só se enrolando. Cheio de promessa. Vai só se enrolando. Vai só Pois é, os enrolando. modelos chamam. Ai. Tá lá, tá ficando bonitinho, ó. Do espermatozoide, aquele da reação acrosômica que eu fiz. Tá faltando só aquele como ele se liga com a zona pelúcida. Tá lá que tá meio pronta. Eu ia pegar outro dia para arrumar e não achei. A menina tinha arrumado para mim escondido numa caixa. Acho que não vai ter. Oxi. Eu acho. Oxi. Tenta Não. o dedo. Desculpa, Tenta o dedo aí, Não, calma. lá embaixo o dedo aí. Calma. Você acha que vai dar? Ah, mas eu mesmo Não quero Dropbox. Não, vai Dropbox. Ah, calma. Embryo. Todo nome assim. Coloca provas aí, vamos ver. Eu. Abre aí, prova de sabe. Prova. Assim, filmes. Não, figuras, provas e aulas. Isso. Figuras Essa aqui não é nada pra vocês, ó. Aqui, ó. Isso aqui eu coloco na prova dos meninos, tá vendo? Genital, o que é o quê? Coloca na nossa. Essa aí também. Tá bom. Então, né? Aí depois vão ficar falando aí de mim aí. Tem isso. Aí eu tava com uma ideia, mas Sim. aqui, ó. Nós temos aqui. Não, Quantos? Putz, Não tá impecável. Você acha que o programa está instalado, gente? não, ele roda, ele é meio doidinho, ele vai rodar. É tipo um portátil que você Poxa. Ah, não. Vai. Tem que voltar para a aula mesmo. Mais uma vez ficar devendo. Ô, meu paizinho. Ô, gente, deixa eu organizar seu pendrive. Poxa. Nossa senhora, não tem. Cimbrio! Pelo amor de susto, mano. Agora achar onde ele roda. O Y é depois, Vamos lá, né? vamos ver. Por isso que Ele ele vai rodar de um jeito aí, não. Não, Esse vai rodar. Esse Brian. Não, isso é crédito não. Detect. Não isso. De baixo. Detect baixo. Ué. Não faça isso. Ou então outro lá de cima. Eu nunca sei. Eu sei que uma hora vai aparecer. Aí! Ah, ele roda. É um flash. É um programa flash aí. Tudo bem? Vamos É, vai não. até acontecer, eu não vou falar nada. Coisa. É esse aqui. Como assim? Você tem isso? Não sei, tem online. Nossa, fica à vontade. Não, mas eu tenho ele aqui, gente.
mas ele é muito legal. Nesse não Embaixo, até abre embaixo. Abriu aqui, será? Aí aqui, pronto. Aqui. Clica aqui, ó, ali embaixo. Aí você achou ele, aí você entrou e achou isso, é bem legal. Clica aqui. Deixa eu ver. Só que tá. Só que tá em espanhol. Eu quero fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. Só tô aqui. Travou, não vai mais falar nenhum, parou o relógio. Mas ele clica. Acabou. Vocês têm que criar Aí, ó, vergonha ficou na cara até e preto comprar agora. outro notebook também, gente. Oi? Vocês têm que criar vergonha e comprar outro computador. Oi, gente, eu tava falando disso. Não, desde a minha época você tá. Ó, vou contar pedindo isso, é dinheiro muito pra comprar um sério. trem desse. Tudo, lá em casa a gente tem mania e briga, acha que a coisa tem que durar pra sempre. Outro dia a gente tava chegando Meu na avô é desse conclusão. jeito. Eu falei pra minha mulher, falei, esse computador eu tenho ele desde que eu vim pra UFLA. Eu cheguei nos Estados Unidos com um Dell. Aí o que aconteceu? Chegou aqui e falei assim, agora eu vou comprar um Dell top de linha. Foi esse, em 9 anos. Então uma hora ele só pode funcionar mais, né? A mesma coisa. Eu acho Tá que com chegou o carro na usado hora. há 4 anos. Tchau. Aí o carro dá um defeito e fica reclamando. Porcaria de carro. Esse carro tá dando defeito, não sei o quê. Ué, mas o negócio tudo tem uma duração, Tem né? que mandar limpar ele, às vezes melhor. Eu mandei limpar. Já. Sério? Ah, pronto, travou. Agora ajeitou. Manda a galera pro intervalo, você dois. Não. 3 anos. Meu terceiro curso. Ele te deixa assim? Não é sozinho assim, não vai conseguir. Puta merda. Pera. E eu pago muito pau pra dar. Eu acho mais fácil. E o meu gel, na época que eu comprei, ele era tipo gel. Ele tá dando. Eu acho que tem que pensar Rapidinho. Quem sabe? Chamando a limpar? Não. Eu já fiz. Não é bacana? Você viu aí? Ele é incrível. Não é isso não. Esse aqui é em português. Aí depois eu arranjo pra você o português, que é bem bacana. Ele tá. Meu pai já teve. Eu vou fazer assim, ó. Vou pegar a apresentação semana a semana. A gente vai pelo menos até a 4ª semana. E depois a gente vai dar um intervalo e eu mostro esse brinco. Eu vou ter uns 10 minutos para dar uma mexida aqui, eu acho, tá? Vamos assim, fica mais fácil. Hã? 10 minutos? Sim. Não. Sim. Uns 15. Não. 20. Dou 10, vocês vão chegando. Sabe por quê? Se eu der 15, vocês chegam com 20. Se eu der 20, vocês chegam com 30. Então eu dou 10, que é a conta de vocês chegarem com 15. Mas eu já começo com 10. Vai ligar, tá ligando, tá? Era 13? Semana a semana? Não, era Vai. você tinha achado. É, O computador, a internet, nem eu tava indo assim. já acredito. Aí ele dá um pau e ninguém entende por quê, né? 9 anos. Que porcaria. Reclamando. 9 anos. Ele era top, custou uma fortuna. Hoje em dia, eu vou ter que fazer que nem o outro. O outro eu cheguei e dei para um aluno. Eu falei assim, não, fica para você, por exemplo. Então. Aí eu comprei esse, mas já está na hora de comprar de novo o outro. Bem, vamos lá, hein? Bem, eu quero começar com essa coisinha aqui, ó. Ah, desculpa. Bonitinho, né? O tamanho do bebê em cima de coisas, isso é divulgação, né? Por cima de coisas conhecidas, Você tá tem um bom? aplicativo? Tá? Então você tem o quê? 4 semanas. Eu comecei bem, não se faça a mínima ideia que seja essas coisas. Então, o César é linhaça. Linhaça, lentilha, blueberry, tudo conhecido, tá vendo? Tá? Feijão, Não, mas aí tá no semana do feijão. uva, faz uma laranja qualquer aí, um filho, tá? Tá muito legal, tá muito legal. Tá? Mas depois Vou começar por
Bem, o que você tem? Aqui esse quadro é um quadro lá do livro do Multipersor, tá? Para mostrar justamente as modificações semana a semana. E existe também, depois eu vou mostrar para vocês um pouco mais para frente, os estágios, tá? Bem, então o que você tem? Você vai ter a fase menstrual, começando aqui, tá vendo? Fase menstrual, proliferativa, né? Aí você tem a ovulação, você teve a ovulação, liberou o folículo, né? Então isso é mais ou menos no meio do ciclo de 28, lembrando sempre, depende do ciclo, a parte final é constante, 14 dias, depende da duração do ciclo, a gente ainda está antes do processo. E se a gente quiser realmente andar, a gente vai começar essa história do desenvolvimento 3 meses antes, quando os folículos começaram aqueles folículos que estavam parados, eles começaram a se desenvolver. E aí, no meio do ciclo, você vai ter a ovulação e até o dia seguinte, se é o ciclo de 28, com 14 você ovocitou, e aí você tem o 15º dia, o dia seguinte, para ter a fecundação. Então o que acontece? Você teve a fecundação, começou a contar, tá vendo? Aí vem zigoto, logo em seguida zigoto, isso tudo na primeira semana, tá vendo? Semana, tá vendo? Ok, os dias estão aqui, até o 7º dia. Então, fertilização, dia 1, hora 1, minuto 1, começou a contar, né? Aí você vai ter no dia seguinte, você já passou de lá para cá, já saiu de óvulo, já está no zigoto, e essa é a primeira clivagem, tá vendo? Né? O zigoto já está se dividindo aqui, primeira clivagem. Então, isso levou um dia. Só conseguiu levar um dia porque o processo é um pouco mais simplificado, igual a gente já veio conversar. Com 3 dias você tem mórula aqui, depois, no 4º dia, o blastocisto, depois você vem, olha, o blastocisto já maduro está no 5º dia, eles estão presos até o 5º dia dentro da tuba, porque aquela quantidade de progesterona não é suficiente para abrir a junção, a junção uterotubária, né? Eu acho que não sei se eu mostrei isso aqui para vocês. Se eu não mostrei, eu acho que é bacana de mostrar. Eu dei isso na aula de hoje, só que foi aqui. Eu ando meio sem paciência mesmo, né, filho? Aqui, êmbrio, preses, transporte de gametos e fertilização, preses. Só para mostrar essa figura aqui para vocês, que tem a ver com isso que eu estou falando, que é essa história da junção uterotubária. É um slide que mostra como está o interior da tuba nesse local. E compara o interior da tuba nesse local com a tuba lá na região da ampola. Isso é a minha aula que eu dei para a nutrição hoje, que eu dei para a biologia. Tá? Deixa eu chegar lá para mostrar para vocês. Esse aqui, tá? Então o que você tem aqui, ó? Essa é a estrutura da ampola, tá vendo? Ela é toda cheia de reentrâncias, não é uma coisa lisa, e justamente por isso que é difícil. Nessa aula eu falo justamente das dificuldades para o espermatozoide achar o ovócito 2 para ter a fertilização. Então, ó, olha ela aqui ampliada. Claro, presta atenção que não são as mesmas imagens, tá? Eu peguei e montei, não é eu peguei na internet várias imagens e juntei essas imagens para contar uma história. Então, não tem a mesma qualidade, às vezes pula de uma para outra e tal. Então, daqui, ó, eu fiz um zoom de novo para mostrar a estrutura aqui do epitélio lá da região da tuba, tá? Para explicar para os meninos isso. E aqui eu tenho os dois que eu queria mostrar para vocês, né? Então você tem aqui a região da ampola e esse aqui é o bacaninha que eu estou falando aqui para vocês. Olha a junção uterotubária, como ela é praticamente fechadinha, tá vendo? Ou seja, o espermatozoide passa mais o folículo, o ovócito,
o embrião de desenvolvimento não vai passar, ele fica preso. Por quê? Porque essa junção útero-tubária responde aos níveis de progesterona. E só a partir do 5º dia que esse nível de progesterona está alto o suficiente para que ela possa se abrir e o embrião possa entrar. E por que acontece isso? Porque essa progesterona, olha como o negócio é interligado, ela está agindo lá no útero, preparando o útero para a nidação. Então ela prepara o útero para receber o embrião, leva alguns dias para preparar o útero, tanto estrógeno quanto progesterona, leva um tempo para preparar o útero, e enquanto isso, o embrião fica preso dentro da tuba, porque a junção útero-tubária ainda está fechada. Quando chega no 5º dia, aumentou o nível de progesterona, ela abre, e ao abrir, o embrião consegue entrar. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que eu não tinha mostrado antes, né? Então, agora voltando aqui, ó. Você tem então, aí lá pelo 6º dia começa aquela história que eu contei para vocês, eclosão do blastocisto, e aí ele vai começar a implantar. A implantação propriamente dita começa aqui, ó, lá pelo 7º dia, então ela marca o final da primeira semana. E aí o que você vai ter? Entrando na 2ª semana, a implantação está acontecendo, olha aqui, ó, tá vendo? Terminou aqui, ó, 13º, 14º dia. Tá vendo? Então, você vai ter esse processo todo acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, outras coisas estão ocorrendo. Acontece tudo ao mesmo tempo. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo a diferenciação do trofoblasto in situ e sincício, olha por fora. Tá vendo? Ó, sincício se formando. Para ter aquela nutrição esteotrófica que eu contei para vocês. Eu tenho também lá dentro o que? A formação do âmnio, tá vendo a cavidade amniótica? Olha lá rolando na hora, formação do âmnio, formação do embrião bilaminar. 10º dia, formação do embrião bilaminar, tá vendo? E aqui já está começando a cobrir também, olha aqui por baixo, ó. Tá vendo essa linha que está aparecendo aqui, está crescendo para cá, etc. Saco uterino primitivo. Então, ó, 11º dia, eu tenho o quê? O embrião já é bilaminar, o âmnio está formado, tá? Eu tenho o quê? Eu tenho o saco uterino primitivo formado, né? Aí vem 12º. Olha o que está acontecendo aqui, vermelhinho por fora. O que é isso aqui? Mesoderma extraembrionário, com celoma, ó. As cavidades do celoma. E aqui, ó, 13º. Saco vitelino definitivo se forma. E o primitivo é jogado aqui para baixo, cisto exocelômico, tá? Lá dentro o que eu tenho? Eu já tenho o âmnio totalmente formado, tá? Aí eu entro no 14º dia. Vai começar a surgir a história da linha primitiva. Ou seja, depois dessa 2ª semana, o embrião sai da fase bilaminar e entra na fase trilaminar, que uma vez alguém perguntou aí, que é aquele processo que começa, que a gente chama de gastrulação. Ele vai começar a partir daqui, ou seja, finalzinho da 2ª semana, início da 3ª. Vamos para lá. Passei. E aí, ó, olha lá. Então, ó, 3ª semana, tá vendo? 3ª semana. A linha está aqui, as células estão migrando, olha lá, mesoderma intraembrionário, endoderma intraembrionário. Olha o que eu tenho aqui, ó. Lembra do 17º para o 18º dia? A gente olhou isso? Começo da formação do sistema nervoso. Olha aqui, ó. A placa nervosa está aqui, ó. Ou seja, a placa neural, que é o início da formação do sistema nervoso, já começou aqui. E repara nessa coisa, olha como é que isso aqui é rico, é difícil às vezes da gente falar, porque tem tanta coisa. Começou a aparecer uma coisinha aqui, ó, tamanho 1,5 mm. 1,5 mm. Pega depois sua régua e olha o que é 1,5 mm. Né? É praticamente os 2 dedos colados aqui, né? Esse é o tamanho dele. Tá? Bem, o que você está tendo aqui agora? Ela está começando a formar. E está vendo uns pontilhados aqui, ó? Aqui assim, ó. Isso é para indicar o início da formação do sistema circulatório. Ele está começando a se formar. Então, sistema nervoso e circulatório praticamente juntos. Aquela história que o nervoso é o primeiro a se formar, é só com um dia de diferença para o circulatório. Então você está começando a formar a circulação ali.
Aí, ó, o que você tem? Olha, 19º, começou a formar o sulco neural, tá certo? E ó, olha aqui, olha daqui para cá, olha, 19º, o que está escrito? Somitos. Então, ó, veio junto, nessa semana aí, você tem a informação dos somitos, está começando, olha aqui, né? Aqui, ó, 19º dia começou, você está formando sistema nervoso, placa virando sulco, vai virar tubo. Você tem a formação do sistema circulatório, que é um assunto que eu nem falei ainda. Tudo nessa semana, tá? Tudo nessa semana. Aí vem para cá, olha aqui, ó. Olha aqui. A gente vai ver depois. Olha, glândula tireoide começando a se desenvolver. Por que a tireoide se forma tão cedo, hein? Alguém entender? Precisa do T3, T3, T4 para controlar o metabolismo, a queima da glicose lá no interior das células. Tá? Aí a gente vai ver, na hora de falar de sistema digestório, a gente vai dar uma olhada nas etapas da formação da tireoide. Tá? A gente vai ver. Quando você olhar o modelo, vai ter um pontinho amarelo lá com a tireoide. O meu primeiro modelinho que está lá. Bem, então o que você tem? Continua o processo, olha, já está começando a se diferenciar uma região acima, os somitos estão aqui embaixo, tá vendo? Você está começando a ter o dobramento para a história começar a rolar, né? Agora passamos para a 4ª semana, tá? Está vendo que tem uns estágios aqui? É o que a gente chama estágios Carnegie. A gente não vai falar deles aqui, tá? Porque, não sei, de repente, mais para uma aula dessa eu mostro para vocês os estágios. Eu tenho uma coisa que eu acho tão bonita, que eu acho que é um modelo que virou mais um enfeite do que um modelo, que é todos os estágios Carnegie, um a um, que são esses estágios de desenvolvimento. E aí o que acontece? Quando o cara fala isso, vocês vão ver mais para frente, na hora que forem estudar isso mais a fundo na obstetrícia, que são esses estágios de desenvolvimento, tal dos estágios Carnegie. Então o que acontece? O estágio 10 começou aqui, tá vendo? Estágio 7, estágio 8, estágio 9. Em cada estágio, modificações específicas acontecem. Então, aí entramos na 4ª semana, é o estágio 10. Olha, do 21º, que é o último da 3ª semana, para o primeiro dia da 4ª semana, o coração bate. Então, esse é o dia da batida do coração, tá? E o tubo neural se fechou totalmente nesse dia, menos os neurópolis. Ele já lembra daquela história de começar a fechar do meio e ir para as pontas? Ele foi fechando todo, menos as duas aberturas, os 2 neurópolis. Mesmo assim, você vai ter o neurópolo rostral cocefálico, né? Ele vai se fechar aqui, ó, no 25º dia, tá? E o neurópolo caudal vai fechar aqui, ó, no 27º dia. Ok? Bem, então, vamos lá. Aí o que você tem? Nesse momento, olha, você vai ter no dia seguinte, os olhos e o ouvido já estão presentes. São as placas que a gente chama às vezes de placódios. É o placódio óptico e o placódio óptico, não é isso? Né? Óptico é de ouvido e óptico é o início da formação do cristalino, que é o placódio óptico. Então, você deveria... Vai estar na lateral, que não aparece. Quando a gente for mostrar a formação da face, eu mostro para vocês. Só relembrando essa história, que é uma história bonitinha. Sabe essas reformas ortográficas? No final da década de 60, teve uma grande reforma ortográfica. E várias coisas foram modificadas. Por exemplo, eles tiraram o PH, que tinha função de F, e essa reforma basicamente foi no Brasil, tá? Ela não afetou, por exemplo, Portugal. Então lá tem PH com função de F. Aqui eles tiraram todo o PH com função de F sumiu. Então farmácia era com PH, tá? Aí tirou e ficou só o F. E eles foram tirando algumas letras. Era esse P mudo antes do T. Então, óptica. Aí eles resolveram tirar, foram infelizes nesse caso. Porque se você tirar o P,
vira ótica. Então hoje você vai na ótica. Só que ótico, pela etimologia da palavra, é ouvido. Então você vai lá na ótica para fazer o quê? Um tratamento auditivo e não para fazer um óculos. Então placóide óptico, ouvido, placóide óptico, olhos. Eles começam a se surgir, a ser vistos desse dia aqui. Mas na posição que está, tá, a Jéssica perguntou, não dá para ver porque eles estão na lateral. Eles vão estar surgindo aqui na lateral, aqui embaixo, tá? Aí o que acontece? Olha, no 24º dia o coração já está bem visível, vai ficar enorme. A estrutura cefálica, a futura cabeça, está começando a surgir, tá vendo? Ó, lá você tem as vesículas encefálicas se desenvolvendo e aí vai crescendo. Isso que a gente estava vendo agora, né? Aqui o placóide que você queria, o placóide óptico aqui. Isso aqui é lateral, tá vendo? Isso aqui é ouvido, tá? Ouvido. E vai ter aqui os arcos faríngeos que marcam exatamente essa história. Os tais dos arcos faríngeos são aqueles que a gente lá na biologia chamava de arcos branquiais. Do ser humano são os arcos faríngeos. A gente, quando fala do sistema digestório, a primeira coisa que a gente fala é dos arcos faríngeos. E esses arcos faríngeos, eles vão formar toda essa estrutura do pescoço, sobe aqui, até aqui, ó, até minhas orelhas. Orelhas, inclusive, tudo para baixo, desce, ouvido médio, maxila, mandíbula, dentes, a tireoide, paratireoide, até o timo aqui vai ser formado por essas estruturas, tá? Então, por essa região que a gente vai aprender lá depois. Então, os arcos estão aqui, os 3 primeiros, tá vendo? E aí, olha, 20º, estágio 12 de Carnegie, no 26º dia. Ele é marcado, uma das coisas mais claras dele é o começo do surgimento do membro anterior, tá vendo? O bracinho começa a se formar aqui, ó, tá? Aí passa, olha lá, agora você tem os arcos já totalmente formados, você já tem a estrutura crescendo, tá vendo? Olha aqui, ó. Tem uns que aqui tem medida, tá vendo? Mas aqui, esse daqui não tem. Mas olha aqui, ó. Daqui pra cá, 4 milímetros. Então aqui meio centímetro esse aqui, ó. Tá? Com 28 dias. Final da 4ª semana. 4 centímetros seria o quê? Assim, não é? 4 milímetros. 4 milímetros, desculpa. Ali Então, tá falando no 26º dia, aquele desenho é o tamanho real. O tamanho real. Mas aí pra gente, como leu, fica difícil a gente saber. No livro lá original dá 4 milímetros, meio centímetro. Ele é isso aqui, ó. Não é? Isso aqui. 4 semanas. Né? 4 semanas. Olha o membro posterior, perna aqui, as perninhas começando a aparecer aqui. Começa a aparecer os bracinhos sempre mais cedo, tá? Quinta semana, 5 milímetros. Olha aqui, olha o crescimento incrível, de 4 para 5. É pequeno ainda? É, mas de 4 para 5 cresceu, foi muito, não é? Quantos por cento dá isso aí? Mais de 20%, né? Você pensar 25% de crescimento no dia, tá? Bem, começa a se formar as narinas, começa a se formar no 30º dia, tá? As lentes estão formando, e se você olhar no 31º dia, 30 dias só, começa a surgir aqui, ó, olha as narinas como é que estão. Você tem uma de um lado, outra do outro, elas se formam assim na lateral. E por quê? Porque essa placa, a placa da maxila está aberta, a mandíbula se fecha. Deixa eu ver se dá para ver aqui. A mandíbula está fechada aqui, tá vendo? A maxila está uma aqui, outra aqui, ó. E em cima dela tem a narina, uma de um lado, outra do outro, bem na lateral. O ouvido está aqui embaixo e os olhos estão aqui, outro está aqui, igual uma galinha. Uma aqui, outra aqui, outra galinha. Não é binocular, né? Aí já viu como é que a galinha faz? Ela olha o passarinho, né? E confere. Quando ela faz assim, ela faz como a gente tem uma visão e outra, né? Aí, na hora que ela faz assim e faz assim, junta no cérebro uma imagem só para dar o posicionamento. Então tá aqui, ó.
Aí tudo vai correr para cá, para o centro, porque na hora que a maxila for andando, inclusive, falar que a Jéssica falou, então vai fechar aqui, vai caminhar e vai fechar. Vai fechar o céu da boca, junto vai formar essa região, né? Junto as duas narinas que estavam aqui vão chegar para o meio, vão se fundir, tá? Os olhos vão caminhar juntos e vão vir para frente, tá? É isso que a gente tem aqui. Então, ó, ainda está bem separado, com o olho aqui, olha o olho lá atrás, aqui, e o outro na lateral, tá? Bem, olha o membro anterior com 32 dias, tá vendo? O bracinho, que já tem braço e antebraço, e começou a formar a mão, né? Ainda está na forma de pá, ela ainda, ou de remo que eles falam, né? Ainda não está separado, mas olha aqui, ela já começa a formar. Enquanto você já tem então os dois braços e antebraço aqui, ó. A perninha ainda não foi, ela só está aquela parte saindo para fora, mas ainda não se desenvolveu. Então, começa depois, ela, nos dias seguintes, vai começar a fazer, a mão começa a se desenvolver e daqui a pouco vai começar, mais para frente, a aparecer os dedos. A gente vai ver daqui a pouco, aí começa a fazer os sulcos aqui, para a gente ficar parecendo um pato, né? Com as membranas interdigitais, e depois isso aqui vai sofrer apoptose, né? E você vai separar os dedinhos. Então, olha, o cordão está bem grandão ainda se formando, e bem grande aqui da barriguinha dele é a área cardiohepática. O coração está enorme e o fígado é enorme também. O fígado cresce bastante nessa fase, porque o fígado, nesse momento, ele é até mais importante do que é na gente, porque nesse momento, ali acontece a hemocitopoese. Então a hemocitopoese começou lá no saco uterino, depois ela vai para dentro do embrião, começa no fígado, tá? Vai começar bem no fígado, por isso ele é tão grande assim, tá? Então, olha aqui, ó, 8 milímetros, 8 milímetros, tá? Não tem nem 1 centímetro ainda. Bem, é muito pequenininho, né? Mas já tem uma carinha meio humana aqui, humano estranho, mas ainda já dá, né? Aí já está indo, né? Bem, agora olha aqui, ó, 6ª semana. Olha como se aproximou. Você viu como é que estava separado? Compara esse aqui do 31º com o 36º. Olha os olhinhos. Os olhinhos aqui estão tão na lateral que não aparecem, tá vendo? Aqui e ali, ó. Olha lá como eles já estão mais próximos aqui. E aqui também, ó. Tá vendo? As placas estão se juntando. Essa parte que vocês estão vendo aqui vai formar isso aqui, ó. Essa parte aqui de baixo. Então, na verdade, vai formar esse freiozinho aqui, ó. Isso está parecendo uma doença genética que eu vi na internet. Você tem o quê? Tem Isso aí é o lábio leporino. É o lábio leporino sem com não, é o lábio leporino. Essa doença que você viu, é uma malformação que está relacionada com o lábio e um dos eventos que acontece com ela é isso que você está vendo, que é o lábio leporino. E aí a gente vai ver depois, ele não se formou, juntou as duas partes. Então separou aqui, ó, tá? Os olhos começando a formar, a placa do pé, a mãozinha já está com os dedos aqui, né? Olha lá, olha o narizinho. Repara, olha aqui e agora o narizinho, tá vendo? Separadinho já está começando a juntar. E os olhos cada vez mais. 1 milímetro, 1 centímetro finalmente aqui, né? Aí você tem, o que mais aqui? Começa a formar o ouvido aqui agora, a orelha. Então com 40 dias a orelhinha começa a se formar. Que ela vai ser junção das duas regiões aqui, das bolsas faríngeas, da primeira e da segunda. Então metade da orelha é de uma bolsa e a outra metade é de outra. Então ela divide assim. Então a parte de cima e a parte de baixo. Ela começa a se formar aqui agora com 40 dias. Olha a carinha aqui com 42, tá? Olha aqui, ó. Já é um bebezinho, né? Ainda ele está dobrado, porque depois que ele vai abrir, mas a orelhinha está embaixo, já está formada. A orelhinha começa com a implantação aqui embaixo, ó. Depois sobe. Oi? Os dedinhos já estão formados aqui, tá vendo? Aqui os raios digitais. Com 42 dias,
esses raios já se separaram, você já tem os dedinhos separados, aqui, né? Nas mãozinhas, pezinho depois. Bem, vamos chegar até a oitava, tá? Tudo bem? Mais duas passagens aqui. 1,5 cm. Repara numa coisa, 1,6 cm. Repara nisso aqui, ó. 13 para 16. Tá vendo? Um crescimento extraordinário da sexta para sétima semana. Naquela imagem. Tudo é período embrionário ainda, oi? Naquela imagem Anterior. tem um negócio que tem 4 buracos, aí já dá aqui. Aqui é o cordão umbilical ainda que está se formando. Você lembra aquela história? Sim, que aí Formação. tá. Porque tem esses 4 aí, eu não faço a mínima ideia, Jéssica. Não vem nada da minha cabeça para te explicar esses 4 buracos que estão aí. Sei porque que ele colocou esses 4 aqui não, né? Talvez porque os vasos ainda não se juntaram, não se juntou as duas veias aqui para virar uma só. Talvez seja isso que ele queira mostrar, não sei. A formação do sistema cardiovascular já vai começar, né? Não, aí já está tudo formado e funcionando bem. Você começou com o coração batendo aqui, ó. O coração só vai bater, Jéssica, se o sistema circulatório estiver formado, senão não tem sentido, né? Você tem coração para levar o quê? Então o sistema circulatório forma antes aqui, ó. O sistema circulatório começou a formar no 18º dia e nesses 3 dias ele se formou para ter um coração útil. Quando o coração começa a bater, já tem que ter sangue e para onde levar esse sangue. Então tem que ter um sistema circulatório primitivo. Eu vou usar já, adiantar, apesar que eu vou falar isso de novo, já vem no meu default, né? Meu padrão. Eu sempre gosto de fazer a seguinte imagem quando eu falo sobre formação do coração e sobre o sistema circulatório. Eu digo que isso é casa de pobre. O que é casa de pobre? Casa de rico, quando vai reformar, a casa de vocês. Quando reforma, vocês vão lá para as Bahamas, não é isso? Felipe vai para lá, fica lá, uma semana hospedado lá em Mônaco, né, Felipe? Aí enquanto a casa está em reforma. A minha casa é assim, ó. Vai mexer na cozinha, a gente muda para outro canto da sala, da casa e deixa mexer lá, né? Então vai arrumando. Eu, por exemplo, rebentei uma parede de fora a fora, tirei uma janelona que eu tinha e pus uma porta de correio no meu quarto. Ficou um mês. A gente só trancou a porta do quarto e fez de conta que aquilo ali não existia, né? Ficou vivendo do lado de cá. O coração é mais ou menos isso. Ele está em reformas, está se modificando o tempo inteiro, mas ele já está funcionando, é casa de pobre. Funciona ao mesmo tempo que ele vai se reformando. Esse coração que a gente tem aqui está muito longe do seu coração que começou a se formar. Mas para ele chegar aqui, ele não deixou de fazer o serviço dele desde o começo. Está batendo desde que eram 2 tubos e quando os 2 se encostam e viram um só, ele já começa a bater loucamente e vai embora, até o resto da vida. Bem, então, sexta semana, pulamos para cá. Sétima semana, olha a carinha. Ele ainda está com o nariz muito abertozinho, mas não há dúvida que é um pequeno humanozinho, né? Com menos de 2 centímetros, não é isso? Bem, você tem uma cabeça muito grande, né? Com os raios digitais mostrando o início da formação dos dedos, né? E olha a estrutura dele aqui. Já tem o saco amniótico com a estrutura toda, né? Você tem aqui, ó, olha, ainda está com aquela, ainda não aconteceu a formação do amniocórdio, né? Olha lá, separado um do outro, né? Ainda está separado. Lembra que isso vai acontecer bem aqui para baixo, né? Um pouco mais para frente, tá? Bem. Tubérculo genital, vamos falar disso depois, tá vendo? Ainda não dá para saber se é menino ou menina. Aqui, ó, a parte final do intestino está junto ainda com a futura parte do sistema urinário. Eles estão juntos por enquanto, ainda não separou um do outro, tá? Bem, o ouvido externo aqui está bem, implantação bem baixa, já começou, né? Começa a aparecer o cotovelo, vai vendo, 18 centímetros. Tá? 1,8 centímetros, quase 2 centímetros. Esse tamanhozinho. Peraí. Bate o olho. Não, uma criança. Na 7ª semana ainda não dá para saber. Hã? Na 7ª semana ainda Não dá. Você quer saber certo? Sim.
sexo só aqui, lá embaixo, tá? Lá embaixo, ainda aqui, ó, olha aqui, ó, tá vendo? O tubérculo genital está aqui, você separou o ânus da parte que vai formar essa parte aqui, Jéssica, ó, essa aqui, ó, essa membrana uretral aqui, ó, ela vai dar origem ou os corpos cavernosos no pênis ou os grandes lábios na menina. Então ela vai originar depois, ela vai se diferenciar nisso aqui depois. Ainda está difícil de ver. Olha a cabecinha. Olha as narinas separadas, mas já tem uma carinha, né? Concorda comigo, né? Uma carinha bem humana, tá? Joelhinho formado, dedinhos do pé formado, com 55 dias, tá? 8ª semana. Nós terminamos a parte da parte embrionária, depois é parte fetal, daqui para baixo, né? Já é feto, não é embrião, com 30 milímetros, 3 centímetros. É um carinha desse tamanho, com esse formato aqui, ó, bem humano, certo? Com as narinas meio separadas, mas já é um humanozinho desse tamanho. 8 semanas. Bem, dizem por aí que é um contínuo o processo, tá? Mas tradicionalmente dizem que a partir daqui as transformações vão ser menos impactantes. As maiores transformações aconteciam aqui para cima até a 8ª semana. Todas essas modificações grandes acontecem até a 8ª semana. E dali para frente, claro que coisas se formam. A gente vai ver, na hora que vai formar o sistema genital, por exemplo, a gente começa lá atrás e vai até a 12ª, 13ª semana e tal. Mas a maioria das grandes transformações acontece no período embrionário, tá? A gente chama os dois, se a gente quiser, o termo técnico para falar desse serzinho em desenvolvimento é concepto, aquele que foi concebido, né? Então tudo é feto ou embrião. Combinado? Tá? Intervalo? Essa é a coisa. Feto,